Bom dia, Raveriz, Racol Beceder. Bom dia, meus amigos, estão todos bem? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihyal b'divaro. Amém. Muito obrigado, Hashem. Pessoal, aqui, ó, tudo que eu tô lendo para poder fazer os nossos shiurs, muita coisa, tá? Deixa eu sempre aqui na minha mesa aqui. Deixa eu pegar aqui a Torá. Pessoal, hoje é bem curtinho, tá? É bem curtinho. Então vamos fazer aqui rapidinho, tá bom? Pra gente. Tem só um pequeno midrash aqui, coisa bem pequena mesmo, tá? Então vamos fazer como de praxe aqui a nossa bracha, para iniciar a nossa leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Universo, que nos deste a Torá. Foi naquela época, Avimele e seu general Firrolo disseram a Abraão: Deus está contigo em tudo que você faz. Agora jura-me aqui por Deus que você não agirá falsamente comigo, com meus filhos e com meus netos, conforme a mesma benevolência que eu fiz para você. Você faça para mim, e a terra onde você foi um imigrante. Eu juro, disse Avraham. Avraham então queixou-se de Avimele sobre o poço que seus servos de Avimele tinham tomado à força. Avimele disse: Não sei quem poderia ter feito tal coisa. Você nunca me disse. Nunca ouvi nada a respeito até hoje. Avraham tomou do rebanho e gado e deu a Avimele, e os dois fizeram um tratado. Avraham então pôs 7 ovelhas separadas. Avimele perguntou a Avraham: Qual o significado das 7 ovelhas que você separou? E disse: Tome essas 7 ovelhas de minha mão como prova de que eu cavei este poço. Essa área foi chamada por isso Beersheba, uma vez que os dois fizeram uma promessa ali. Eles assim fizeram um tratado em Beersheba. Avimele e seu general Firrol saíram e retornaram para a terra dos filisteus, e plantou um Eshel em Beersheba, e chamou lá o nome de Deus, o Deus do mundo. Avraham viveu na terra dos filisteus por muitos dias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei natan v'torinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Universo, que nos deste a tua Torá. Amém. Pessoal, como eu disse, é bem curtinho a de hoje, tá? Aí nós vamos ter depois a 7ª e última da Parashá de Vairá, e apareceu que vai até Akedat Isaac, né? Que seria o sacrifício de Isaac, né? Que já é um pouquinho já maior, tem todo um texto aqui para nós vermos amanhã, assim, se Deus assim permitir. Vamos nos focar aqui então, rapidinho. Então nós havíamos lido na porção anterior sobre o nascimento de Isaac, que Deus, né, tinha feito uns milagres em relação ao nascimento de Isaac, como ter aberto o útero de todas as mulheres, todas as orações naquele dia foram atendidas, né, muitos doentes ficaram curados, e teve a questão do final da porção de ontem, que foi quando
Sara pediu para Abraão despedir, né, a sua serva como o menino Ismael, porque ele via, vamos dizer assim, perturbando Isaac, né? Tem bastante comentários ali em Midrashim sobre o que ele vinha fazendo, a ponto de, como eu contei, a questão dele ficar brincando com ele de alvo, e como ele ficar tirando barato, como ele era primogênito, então ele teria a porção dupla, né? E por aí vai. Vamos nos focar aqui na de hoje. Então foi naquela época, Abimelech e seu general disseram a Abraão: Deus está contigo em tudo que você faz. Por quê? Eles haviam ouvido tudo que Abraão tinha passado, como a guerra dos 4 reis, dos 5 reis contra 4, lá na questão dos reis de Sidom e Amorá, né? E teve a questão também da própria cidade de Sodoma e Gomorra. Teve o milagre do nascimento de Isaac. Teve o milagre que aconteceu lá no próprio país dos filisteus, né? Que todas as mulheres ficaram grávidas, né? Então ele vem e fala para Abraão: Deus está contigo em tudo que você faz. É indiscutível. Agora jura-me aqui, porque você não agirá falsamente comigo, com meus filhos e com meus netos. Então nós lemos aqui que ele ficou preocupado, falou: se esse homem der uma mudança nele, ele simplesmente vai aniquilar todo o meu povo. Então prometa para mim aqui, né? E ele fala: conforme a minha benevolência que eu fiz para você, você faz para mim. Que benevolência? Lembra, né, que diferentemente do rei do Egito, ele, quando descobriu que Sara lá era esposa de Abraão, ele não mandou eles pegar logo a sair. Ele falou: toda a terra está na tua frente, você faça aí, pega melhor, se habita aí, faça o que você quiser. Ainda lhe deu, né? Ainda lhe deu gados, ovelhas e servas também. Então era essa benevolência que ele queria, que ele estava se referindo quando que ele fez a Abraão. E juro, eu juro, disse Abraão. Abraão então queixou-se a Avimelech sobre o poço que o servo de Avimelech tinha tomado à força. Avimelech disse: não sei quem poderia ter feito tal coisa, você nunca me disse, não ouvi nada a respeito. Ou seja, estava havendo uma discussão aqui, porque os líderes, né, os pastores lá de Avimelech estavam se aproveitando dos poços que Abraão cavava, e por divina providência encontrava-se água, né? Que a gente não tem muito o que falar, porque nós vemos toda a trajetória de Abraão e todos os milagres que Deus fez para Abraão, e tudo que ele fazia era abençoado, a ponto de ele cavar um poço, não precisava ficar procurando água, ele cavava, a água simplesmente ia para aquele local para poder abençoar Abraão, né? Isso é indiscutível, só a gente lê tudo que Deus havia feito para ele. Abraão tomou do rebanho, do gado, e deu a Avimelech. Eles fizeram um tratado. Abraão então pôs 7 ovelhas separadas. Avimelech perguntou: qual o significado dessas ovelhas que você separou? E disse: toma essas 7 ovelhas de minha mão como prova de que eu cavei este poço. Tá, essa área foi chamada de Beersheba. Pessoal, aqui não é o poço do juramento, como muitos falam, traduzem para o português, tá? Shevá significa 7, tá? Beersheba, poço do 7. 7 o quê? Das 7 ovelhas, tá? Então não é juramento, tá bom? É Beersheba. E por quê? Por causa das 7 ovelhas. Eles fizeram um tratado de Beersheba, Avimelech e seu general Fihon saíram e retornaram para a terra do Filisteu. Antes de eu entrar nessa questão desse moleque do Eshel, tá, você vê que até para traduzir em português não foi traduzido aqui na Torá, porque é difícil encontrar a palavra correta.
Mas o que eu quero pegar aqui é o seguinte. O que estava acontecendo? É quase a mesma questão que estava havendo com Ló, com os líderes dos rebanhos deles lá, né? A gente já havia contado algumas faixas anterior. Vamos lá. O que estava acontecendo? Abraão cavava os poços, vinha os pastores do Abimelech e falava, não, a gente que cavou o poço, né? Porque eles não tinham a mesma zala, a mesma sorte que Abraão tinha, né? Que vinha da parte de Deus. Então, Abraão fez um acordo, um tratado com o Abimelech sobre as sete ovelhas, né? Tá, vamos lá. 7 ovelhas separadas. O Midrash ele conta que o que aconteceu. O Abraão falou assim: vamos fazer um teste então, para saber qual poço é meu e qual que não é, porque o próprio rei falou: como é que eu vou saber disso? Não chegou até mim, como é que eu vou saber que realmente o poço era seu? Abraão falou: vamos fazer assim. O poço que jorrar, que a água subir e jorrar, né, fica para a pessoa. Então o que acontecia? Os pastores de Avimelech pegava e ia com as suas ovelhas até tal poço. Se a água subisse, era porque a água era deles. E Abraão também, os seus pastores faziam a mesma coisa, iam até o poço, se a água subisse até o poço para dar de beber água às ovelhas e aos próprios pastores, era dele. Isso o Midrash não conta. Então, foram feitos esse teste e nenhuma vez a água subiu para os pastores de Avimelech, porque Abraão estava falando a verdade. Aqueles poços ali não foi a terra que ele falou está na sua frente, pegue a parte que você quiser. Então Abraão foi lá e cavou os poços ali. Então toda vez que Abraão chegava, os pastores de Abraão chegavam, a água subia milagrosamente, comprovando que aquele poço foi cavado por Abraão. Tá? Esse é um pequeno midrash, pessoal. Como eu disse, é uma parte pequena, então a gente não tem muita coisa. Tem bastante comentário, mas tá? O versículo 34 fala que Abraão, né? Vamos terminar aqui. Abraão viveu na terra dos filisteus por muitos dias. Muitos dias, ou seja, mais do que ele havia vivido em Hebron, ele havia ficado por 25 anos, e por aqui ele ficou 26 anos, ele ficou um bom tempo ali. Nós vamos ver isso aí. Porque o último teste de Abraão foi justamente a Akedah Isaac, né? O sacrifício, a amarração. Akedah é amarrar, tá? de Isaac. Abraão teve 10 testes. 10 testes, tá? Eu não fui falando e nem enumerei todos eles aqui, mas depois estou pretendendo fazer um vídeo para terminar a história de Abraão aqui, que vai entrar a questão de Isaac, e falar sobre os 10 testes que Abraão teve, combinando com o último, que é a Akedah e de Isaac, tá? Vou tentar fazer isso ainda, vou ver se consigo hoje, senão no domingo, tá? Vou ver como é que eu faço aqui. É uma coisa rápida, só para a gente enumerar os 10 testes, tá? Porque porque a Avot fala que em 10 testes Abraão foi submetido. Então, onde a gente vê isso dentro da Torá? A gente vai ver, tá bom? Voltando aqui. Tem os últimos 2 pontos que eu queria pegar aqui. É o seguinte. Diz assim. E plantou um Eshed em Beersheba e chamou lá o nome de Deus, o Deus do mundo.
quando Avimelech e o seu general foram embora, eles plantaram ali em Beersheba um Eshel. E aqui é uma discussão entre os sábios o que seria esse Eshel, né? E tem uma discussão entre Rav e Shemuel, né, Samuel, que um diz tratar-se de um pomar, a partir do qual trazia frutos para os hóspedes, e outros que tratavam-se de uma pousada para a hospedagem, na qual havia todo tipo de frutas. Aí os sábios aqui do Tratado de Sotá, do Talmud, Sotá capítulo 10, e também dos Midrash de Bereshit Rabbah, eles falam que essa mesma, como eu posso dizer, essa mesma conjunto de frases dá-se a entender que ficou a tenda, né, do seu palácio, é um conjunto de tendas, tá? Como eu estou dizendo, pessoal, é muita coisa. Você vai pegando um comentário de outro, tá? Você pode ver que não foi colocado ali. Se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora, mas Eshel, na Bíblia do tradução do João Ferreira de Almeida, não sei se é uma árvore, depois eu vou dar uma olhadinha. Não peguei, não fui comparar agora para poder ver. Eu poderia abrir aqui a internet e tá naquele Biblioline que eu vivo comentando para vocês e ver qual que tá a tradução lá para vocês entender como que muda essa questão. Vou ser bem taxativo nisso, tá, pessoal? Se eu for chato, vocês me avisem, mas eu vou ser bem taxativo nisso, porque, como eu tô falando, a gente tá lendo aqui do hebraico mesmo, tá? O último ponto, pessoal, tá? Então, poderia ser um pomar ou uma tenda, porque Avimelech viu, contemplou a Hesed de Abraão, a bondade de Abraão, que Abraão era hospitaleiro e simplesmente falou, vamos fazer o mesmo. Para quem passar aqui ter o que comer, ter onde se hospedar, descansar para seguir o seu caminho, tá? E aqui a gente, mais uma vez, pega como é bom você ter influências boas, pessoal, tá? Você passar isso e pessoas vão pegar essas influências boas. E o último ponto aqui foi que no Midrash conta que Deus ficou chateado com Abraão por ele ter feito esse tratado, esse pacto com, né? Não é bem um pacto com Avimelech, porque aquela terra ali Deus havia prometido também para a descendência de Abraão. Então, tipo assim, você não confiou em mim, você não pediu a minha opinião se você deveria fazer esse tratado com Avimelech, porque Avimelech estava sendo esperto, ele não é bobo, né? Depois de tudo que ele tinha feito, e diz o Midrash que por isso Deus deu o último teste para Abraão, que foi dele oferecer o próprio filho, né, em sacrifício a ele. Então, pessoal, você pode ver que o próprio Avimelech ele fala para ele não fazer nada com a descendência dele até os netos. Então, o que acontece? Ele mesmo estipulou até onde, né? Então, o povo judeu não poderia tomar aquela terra até o último neto de Avimelech. E Deus falou: você não confiou em mim, né? Sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? E esse vai ser bem curtinho, eu tô quase chegando a 1 hora com os outros vídeos. Mas esse aqui foi bem curto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Sobre essa questão, novamente, de você confiar em Deus, sobre os milagres seguirem Abraão, tá? Como a questão dos poços ali. Tá, e mais uma vez, Beersheba não é posto do juramento. Sheva é 7 em hebraico. Como na aula anterior eu falei, não existe números no idioma hebraico, é feito pelas letras. Então, como eu disse, Aleph, que é a primeira letra, vale 1, Bet vale 2, e assim vai até o Yud, começa com 10 e depois começa de 10, 20, 30, 40, 50 e por aí diante, tá, pessoal? E vamos ficar com isso por hoje. Vamos tirar para nós o que para nós é interessante, tá bom?
E como hoje é Shabat, um Erev Shabat para todos, um Shabat Shalom. Que todos fiquem com Deus e Deus abençoe a todos em seus afazeres, empreendimentos, famílias, tá? E Toda Arabá, muito obrigado por estar aqui conosco. Abraço, Shabbat Shalom.